Meus companheiros boiadeiros, minhas companheiras boiadeiras, eu até já falei outro dia nessas tais de redes sociais, né, que este ano de 2020 está mais cavorteiro do que bagual desamansado, hein? Nesses tempos derradeiros, a gente passou por cada uma que, antes dessa consumição, só se via nos filmes de televisão, aquelas coisas assim de ficção científica, né? Mas apesar de toda a trapeira que teve de ser enfrentada, o pecuarista está no eito, firme, feito esteio de aroeira, e pode até envergar, mas quebrar, isso não, nunca, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? A pecuária brasileira não só continuou trabalhando, como também conseguiu avançar muito e melhorar mais ainda a eficiência e a qualidade da nossa produção. Pois então, a hora agora é de fazer comemoração e é por isso mesmo que a gente está reunido aqui, para fazer o evento de encerramento do PEC, que é o nosso Programa de Eficiência de Carcaça, uma iniciativa do Grupo Minerva Foods, da Fibro Saúde Animal e da Biogênesis Bagô. Criado em 2018, o PEC tem como intenção principal reconhecer e valorizar os amigos pecuaristas que estão na ponteira dessa empreitada de produzir carcaças padronizadas e de alta qualidade. Para falar a mesma verdade, por causa deste programa, o nosso companheiro fazendeiro já está produzindo hoje o boi do amanhã. Isso em termos de constância e firmeza na oferta, precocidade, acabamento de gordura, carcaça uniforme, bom peso no abate e excelente pH da carne. Este ano a gente vai ter aqui a participação dos pecuaristas das unidades do Minerva de Araguaína, no Tocantins, de José Bonifácio, em São Paulo, e de Mirassol do Oeste, em Mato Grosso, e de Palmeiras, de Goiás. Começando então esse dia festivo, a gente vai apresentar os resultados do programa e depois todo mundo vai poder participar aí de uma prosa boa a respeito das tendências da pecuária aqui no nosso chão brasileiro e no mundo inteiro também. E para começar então a função, eu vou convidando os companheiros e as companheiras para apreciar a chamada dos premiados. Muito bom, parabéns a todos. E agora, dando continuação na nossa função, eu quero pedir a participação aqui do nosso companheiro Fabiano Tito Rosa, que é diretor de compra de gado do Minerva, e vai apresentar aqui para a gente os resultados da segunda edição do programa nas unidades de Araguaína, no Tocantins, de José Bonifácio, em São Paulo, de Mirassol do Oeste, em Mato Grosso, e de Palmeiras, de Goiás, lá no estado de Goiás. Olá, pessoal, boa tarde. Obrigado, Sidney. É um prazer estar aqui com vocês. Em nome da Minerva, eu gostaria de agradecer demais a participação de todos durante o programa, né? Durante esses meses, né? O programa se iniciou em março, finalizou em agosto. Agradecer a participação de vocês agora nesse evento de encerramento. Parabenizar os ganhadores, né? Uma turma de ponta, produzindo animais de qualidade, de excelente qualidade, né? Gostaria de agradecer também os nossos parceiros nessa empreitada, né? A Fibro e a Biogênesis, né? Sem eles a gente não conseguiria fazer esse trabalho. E ficou para mim a incumbência de apresentar os resultados do programa, né? Os resultados, né, do programa esse ano. Então vamos lá, olhando os resultados. Primeiro vamos lembrar dos parâmetros que a gente avalia dentro do programa, né? A gente é um programa completo, a gente avalia diversos aspectos relacionados à qualidade. Dentição é o primeiro ponto avaliado, lembrando que as notas máximas aí são alcançadas pelos machos dente de leite e as fêmeas até 2 dentes. Por que essa régua tão justa aí na idade, né? Macho dente de leite, porque é necessário ser dente de leite o macho inteiro para atender os mercados mais nobres, como o caso do Hilton, né, cota Hilton, e mercados aí de produtos especiais, linhas premium. A fêmea ela tem um pouco mais de tolerância, tá? Até 2 dentes, praticamente se atende todos os mercados. E uma fêmea até 4 dentes, ela vai atender aí os principais mercados. Então, a fêmea a gente tem um pouco mais de tolerância. Acabamento de gordura. A gente quer animais bem terminados, além de jovens, bem terminados. Não só porque alguns mercados exigem gordura, mas também a gordura é necessária para proteger a carcaça no processo de maturação. Tá?
é óbvio que tem mercados que não compram gordura, que a gente tem que refilar, principalmente mercados compradores de dianteiro. Mas se um animal chega com uma boa cobertura na planta, eu consigo atender mercado que quer gordura e mercado que não quer gordura. Porque na planta eu só consigo tirar a gordura, se necessário, eu não consigo colocar. Tá? Então é preciso animais bem terminados, e aí as maiores pontuações estão para os animais na faixa aí da cobertura mediana e uniforme, 9, 10 pontos. Peso de carcaça é outro ponto fundamental. A gente precisa de animais pesados para reduzir o custo fixo na planta, para melhorar a receita, rendimento de carcaça do pecuarista, né? Bezerro muito caro, reposição cara, não adianta entregar animais leves, né? A troca ficaria seriamente prejudicada. Mas também a gente não pode ter animais exageradamente pesados. Por quê? Porque dá tamanho de peça que o mercado não aceita, animais aí acima de 24, 25 arrobas, por exemplo, vão dar picanhas acima de 2 quilos, o consumidor não leva. Tá? E também a gente pode ter problema na fábrica com quebra de estrutura, uma quebra de nória, você pode ter problema de contaminação, os animais raspando cabeça no chão, na calha de sangria. Então, os animais equilibrados são os machos aí na casa de 270 a 330 quilos e fêmeas de 225 a 270 quilos. Essa é a faixa ideal. E pH, né? pH é uma informação que o produtor normalmente não recebe, né? Os participantes do PEC passaram a receber essa informação do pH das carcaças que foram entregues à indústria. pH é um ponto extremamente importante para a gente garantir qualidade, porque o pH baixo ele reflete numa carne com a cor adequada, sem problema de odor, uma carne mais macia e que dura mais tempo na prateleira, com shelf life maior. Então, o pH adequado é no mínimo 6 abaixo, tá? E o pH ideal é os 5,8 abaixo, que são exigidos aí por mercados, vamos dizer assim, que cobram um pouco mais, que exigem um pouco mais, que é o caso do Chile. Normalmente, mercados ou que compram produtos premium e ou que compram carne resfriada. Tá? Então, esses são os parâmetros avaliados, essas são as notas máximas. Tá? Todo o regulamento do programa está disponível no site, vale lembrar. Então, quem tiver alguma dúvida, quer consultar alguma coisa, é só entrar no www.minervafoods.com/PEC. Ok? Bom, vamos para os resultados. A gente teve esse ano quase 238 mil cabeças, mais que o dobro do ano passado. Tá? A distribuição foi mais ou menos dessa forma. 16% em Araguaína, 27%, 27,4% na unidade de José Bonifácio. Lembrando que essa é uma unidade interessante, né, José Bonifácio, em São Paulo, porque é uma unidade que nos permite avaliar animais de diferentes estados. Pois em José Bonifácio a gente abate gado mineiro, gado goiano, gado sul-mato-grossense, além, obviamente, de animais de São Paulo. 33,4% em Palmeiras de Goiás, que é a maior operação do Minerva, a maior planta nossa, abate ali 1.600 a 1.700 animais por dia. E Mirassol do Oeste, no Mato Grosso, estado aí com a maior pecuária do Brasil, né, o maior rebanho, com 23%. 79% dos animais avaliados foram machos, majoritariamente machos inteiros, e 21% fêmeas, majoritariamente novilhas. Ok? E tivemos ali mais de 500, né, pecuaristas participantes. Né? Então, mais de 700 inscritos e mais de 500 que seguiram a regra do programa, né, de abater pelo menos 2 lotes dentro do período de avaliação. Então, de novo, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Vamos avaliar agora as fêmeas, uma geral das fêmeas. Depois a gente vai olhar uma geral dos machos, comparar macho com fêmea, e depois nós vamos por unidade. Tá? As fêmeas, 81% com acabamento adequado. Tá? Fêmeas bem terminadas, 73%, quase 74% com o peso adequado. Depois a gente vai ver a diferença desse quesito por unidade. Tem unidade que precisa chegar um pouco mais no peso. Idade, 79% com a idade adequada, porque a gente abateu principalmente novilhas. Ali são fêmeas até 4 dentes permanentes. Né? A gente abateu pouca vaca dentro do programa. E pH, onde as fêmeas se destacam bastante, né? A fêmea não tem problema de pH normalmente, 99% com pH adequado. Tá? Se vocês olharem esses números, já dá para ver por que a novilha se valorizou tanto ao longo dos últimos anos. Né? As exigências de mercado aumentaram, né? E a novilha, pela qualidade que ela entrega, né? De pH, de cobertura de gordura, de maciez, de cor de carne, etc.,
a novilha atende muito bem e nos permite trabalhar com os mercados mais exigentes. Bom, os machos, 27% com acabamento adequado. Pode ver que tem um pouco de problema aí, a gente tem problema com a terminação dos machos inteiros. 85% com peso adequado. Os bois estão pesados, né? A gente começa até a ter problema agora de excesso de peso. Eu não estou falando de marruco. Tem gado jovem, né? Mas muito pesado sendo entregue na indústria. 45% com a idade adequada, porque a régua do macho ela é mais pesada. Alguns mercados toleram fêmeas até 4 dentes, mas toleram machos de no máximo 2 dentes, principalmente se for macho inteiro. Tá? Então a régua do macho ela é mais apertada para a questão da idade. E pH 95%. Sempre foi um problema o pH de macho no Brasil, de macho inteiro, né? De boi inteiro. Mas com o produtor adotando mais tecnologia, melhorando manejo, e a indústria também adotando tecnologia, principalmente eletroestimulação de carcaça, a gente está conseguindo contornar o problema de pH dos machos inteiros. Tá? Um trabalho em conjunto, um trabalho de cadeia. Bom, então vamos comparar. Fêmeas com 81% de acabamento adequado e macho 27%. Ponto para as fêmeas, estão bem terminadas. Fêmeas com 74% de peso adequado e macho 85%. Então aqui um pouco de vantagem, né, para os machos. As fêmeas precisam chegar um pouquinho mais no peso, colocar um pouco mais de peso nas novilhas. Idade, 79% de idade adequada para as fêmeas avaliadas dentro do programa, né? A maioria delas novilhas, e 45% de idade adequada para os machos. Tá? Melhorou muito a idade de abate de bovinos no Brasil em geral, mas ainda tem bastante macho, boi inteiro, erado, sendo abatido. pH, se a gente olha ali a régua de 6 abaixo, macho e fêmea não tem muita diferença. Mas quando a gente aperta um pouco mais e vai para o pH 5,8 abaixo, aí a vantagem é grande das fêmeas, 96% contra quase 88% de pH adequado dos machos. Ok? Vamos olhar agora os resultados por unidade. Vamos começar com a unidade de Araguaína. Lembrando que Araguaína é o segundo ano no programa. Né? Então, lá no norte do Tocantins, quase 38.500 animais avaliados. 38.469 animais de 206 pecuaristas. 88% machos, 12% fêmeas. Não é uma unidade que abate muita fêmea. A gente já começa a ver por aí. Porque a gente abateu 21% de fêmeas na média do programa. Vamos lá. Olhando as fêmeas de Araguaína, 63% com acabamento adequado, 50% com peso adequado. Então a gente vê que as médias estão abaixo da média geral do programa. Tá? Porque Araguaína, o norte lá do Tocantins, a gente tem a característica de ter uma pecuária mais extensiva. Idade, 62% de idade adequada e pH bom, pH assim, na média do programa, quase 99%, fêmea, principalmente fêmea jovem, não dá problema de pH. Os machos, só 5% dos machos abatidos dentro do programa em Araguaína com um pH adequado. Tá? Precisa chegar um pouco mais na boia. 88,5% com peso adequado e só 23% com idade adequada. Ou seja, os animais são pesados, mas porque eles são erados, tá? E não porque eles são bem terminados. Então é uma equação que a gente precisa começar a ajustar em Araguaína. Tá? Óbvio que quem ficou bem posicionado no ranking está com uma realidade um pouco diferente, bem diferente dessa daqui. E é interessante agora cada um olhando o seu romaneio, o seu resultado final, e vendo como é que ficou em relação à média da unidade. Tá? pH, 87% de pH adequado dos machos em Araguaína. As fêmeas, comparando com os machos, 63% de acabamento adequado contra 5% dos machos, vantagem das fêmeas. 63% de cobertura mediana uniforme contra 5% dos machos. Peso, 51% das fêmeas com peso adequado, 88,5% dos machos. A gente tem que colocar um pouco mais de peso nas fêmeas. Tá? Lembrando que o desafio é colocar peso sem prejudicar a era. Né? E falando de era, 62% das fêmeas com idade adequada em Araguaína contra 23% dos machos, ponto para as fêmeas de novo. pH,
fêmeas também com a vantagem, 99% quando a gente olha pH abaixo de 6 e 91,4% quando olha pH abaixo de 5,8, contra 87% para os machos e 58% para os machos de novo com pH abaixo de 5,8. Então, fêmeas mais bem terminadas, mais jovens, com melhor pH. Os machos, mais peso, mas muito em função da era, tá? A gente tem que trabalhar um pouco aí, sanidade, genética, nutrição, para conseguir melhorar essa equação na média lá em Araguaína. Bom, vamos olhar José Bonifácio. Vamos para o estado de São Paulo agora. Lembrando que nesse programa, como eu disse, em José Bonifácio, a gente abateu animais aí de vários estados. 63.455 cabeças avaliadas, de um total de 71 produtores. A gente pode ver, então, que a gente teve lotes maiores em José Bonifácio, né, em relação a Araguaína. São lotes maiores, produtores de maior volume, né? Um mercado mais concentrado. 86% de machos avaliados e 14% de fêmeas. Olhando as fêmeas, acabamento, 89% das fêmeas abatidas em José Bonifácio com acabamento adequado. Peso, 82,5% das fêmeas de José Bonifácio com peso adequado. São fêmeas bem terminadas e pesadas. Idade, 90% adequado, pH, 97% adequado. Ou seja, excelentes animais, tá? Fêmeas de excelente padrão na unidade de José Bonifácio. A gente olha, jovens, bem terminadas, pesadas e com pH adequado. Quando a gente olha os machos, 24,4% com acabamento adequado, 79% com peso adequado, idade, 46%, quase 47% com a idade adequada e pH também bom, 96%. Então, se a gente olha acabamento e idade, a gente vai ver que as fêmeas, de novo, saíram na frente dos machos em José Bonifácio. Então, está aqui acabamento, fêmeas 89% contra 24%. Peso, 82,5% das fêmeas contra 79% dos machos, e vale destacar que na unidade de José Bonifácio teve um volume significativo dos machos que não entraram no peso adequado, não porque eram leves, mas porque eram muito pesados, tá? Então a gente não pode ter exagero para nenhum dos lados, ok? Idade, 90% das fêmeas com idade adequada e 47% quase dos machos em José Bonifácio com idade adequada. pH, não teve muita diferença no pH de machos e fêmeas na unidade de José Bonifácio. São animais bem criados, com alta tecnologia, bem manejados, isso permite a gente trabalhar com um pH mais adequado nas duas categorias. Vamos para a unidade de Mirassol do Oeste, 53.753 cabeças. Mirassol do Oeste, assim como José Bonifácio, primeiro ano no programa. Então, 53.000, quase 54.000 cabeças de 122 produtores, 66% de machos e 34% de fêmeas. A gente já vê um volume significativo de fêmeas, principalmente novilhas, abatidas nessa unidade. Acabamento das fêmeas, 84% acabamento ideal, quase 78% com peso ideal. Idade, 69%. E pH praticamente bateu 100%. Então, fêmeas de bom padrão também em Mirassol do Oeste, precisando melhorar um pouquinho a questão de idade, tá? A gente acabou batendo bastante vaca nessa unidade. Por quê? Porque não é uma unidade habilitada à China, por exemplo, tá? Então, a gente conseguiu entrar um pouco na compra de vaca. É óbvio que a novilha não atende só a China, ela vai atender Chile, vai atender a Arábia Saudita, vai atender linhas premium, outros mercados que a vaca não atende. Mas também tem mercado para vaca, né? É um produto menos nobre, mas tem mercado para atender. A gente acabou entrando um pouco na compra de vaca nessa unidade. Os machos em José Bonifácio, 41% com acabamento adequado. Pior que as fêmeas, mas até agora a melhor unidade em termos de acabamento dos machos. Peso, 85% com peso adequado. Idade, 38%. Morreu muito macheirado em José Bonifácio de 6, 8 dentes. Vocês podem ver no gráfico aí. E pH adequado, 94%. Bom de pH também. Então, comparando macho e fêmea, como a gente tem feito em todas as unidades. 84% das fêmeas com acabamento adequado contra 41% em José Bonifácio. Então, apesar de ter sido a unidade
com maior volume proporcional de machos com pH, com acabamento adequado, ainda ficou metade, 50% do que a gente viu para as fêmeas. Peso, 78% das fêmeas com peso adequado, 85% dos machos. A gente está vendo praticamente em todas as unidades que, tirando as fêmeas de Araguaína, peso não está sendo muito problema. Tá? O peso está bom, o peso está numa faixa adequada. Idade, 69% das fêmeas com idade adequada e machos com 38% dos animais com idade adequada. E, por fim, pH, ambas as categorias com pH, com volume de animais com pH adequado, muito bom. Tá? Então, animais bem manejados, bem nutridos, o que permite trabalhar com pH adequado. Obviamente, como eu disse no começo, também tem tecnologia na indústria para ajudar a mitigar problemas de pH. E, por fim, a nossa maior unidade, com maior volume de animais, Palmeiras de Goiás, segundo ano no programa, um pouco mais de 79 mil cabeças, de 168 pecuaristas. 79% machos, 21% fêmeas dentro do programa. Acabamento das fêmeas, Palmeiras de Goiás, 90% com acabamento adequado, tá? Vale destacar aqui que na unidade de Palmeiras de Goiás, a gente teve o parceiro ganhador do PEC Grand Prix, que é o Alaer, e justamente com abate de novilhas. Então, ela era um parceiro nosso aí, que abate um bom volume de novilhas com a gente. 70% com o peso adequado, idade 89% com a idade adequada e pH 98,5%. Então, a gente teve ali 30% das fêmeas ainda leves, precisando jogar um pouco mais de peso nelas. Acabamento dos machos, 32%. Peso, 87% adequado, idade, 60% e pH 98%. De novo, a questão do acabamento aqui, como destaque aí, vamos dizer assim, negativo para os machos, tá? O macho inteiro tem o desafio do acabamento, então precisa ser bem trabalhado, principalmente a questão de nutrição, para a gente conseguir entregar o acabamento necessário. Vamos comparar aqui os machos com fêmeas, 90% das fêmeas com acabamento adequado, 33% dos machos, uma ampla vantagem das fêmeas, aí, das novilhas. 70% das fêmeas com peso adequado, 87% dos machos, aqui ponto para os machos. Idade, 89% das fêmeas com idade adequada, machos com 60%. Lembrando que essa é uma unidade habilitada à China, é uma unidade também que faz Chile, então, uma unidade bastante exigente em termos de idade, né? Quando a gente olha para os machos, o 4 dentes ali, que saiu vermelhinho, a China, o 4 dentes atende, mas está no limite, tá? Mas já não vai atender o Chile, que o Chile, macho inteiro, no máximo 2 dentes. pH, 98% das fêmeas com pH adequado, abaixo de 6, os machos com 98% também. Não teve diferença tanto quanto a gente põe a régua no 6 abaixo, quanto também quando a gente olha o 5,8 abaixo. É uma unidade com pH bastante adequado, uma unidade onde os produtores e a indústria conseguiram fazer um bom trabalho aí para a gente não perder muito por desclassificação de pH. Bom, pessoal, esses foram os resultados do programa.